última semana foi marcada por um dos maiores eventos da tessitura econômica global. Em meio a um forte cenário de descontrole inflacionário, o indicador mais rastreado e monitorado pelo mercado é de fato a curva de juros. É ela quem precisa acompanhar a inflação lado a lado para equilibrar o fiscal e garantir o poder de compra das moedas. Com isso, os bancos centrais do mundo todo travam uma verdadeira guerra na paridade dos indicadores, pois além simplesmente de evitarem uma catástrofe econômica maior com a disparidade entre inflação e juros no valor presente, este alinhamento entre os dois evita que dívidas dos governos já feitas na curva futura possam aumentar ainda mais, tornando possível um calote dessas dívidas, principalmente em países emergentes. Fazendo apenas um comparativo entre Brasil e Estados Unidos para entendermos um pouco mais do fluxo financeiro de mercado, vamos usar exatamente a curva de juros. Se vamos falar de curva, vamos usar o futuro para tentarmos entender o presente. O Brasil e sua curva de rendimentos futura traz uma leitura de mercado marcando o pagamento dos prêmios em 13% de taxa ao ano, o que significa que o mercado entende que neste momento, com a inflação atual do período, os hedges e as posições de longo prazo exigem um rendimento maior para equacionar a taxa de desconto da inflação e balizar um juro real mais atrativo. Analisando que o cenário de inflação ainda está em escala e acabamos de fechar o primeiro trimestre já acima de 3,2%, podemos ter uma grande chance de fechar o ano com uma Selic na casa dos 14%. Isso falando no cenário econômico doméstico. Partindo para o âmbito global, o efeito cascata da queda das bolsas mundiais e disparada do dólar nos últimos dias, principalmente na última semana, se deu após a reunião do Federal Reserve, que aumentou em 50 base points a taxa básica de juros americana. Isso fez com que tivéssemos duas etapas de entendimento dos mercados, o que gerou exatamente o aumento desproporcional do índice de volatilidade entre uma sessão e outra. Todos os movimentos foram ajustados de forma brusca, tornando a leitura de contexto dos mercados toda distorcida, o que trouxe prejuízo a diversos investidores. Se a curva de juros é quem precisa fechar os spreads da inflação e a inflação é o indicador a ser batido, com a maior inflação nos últimos 40 anos nos Estados Unidos, mesmo com o mercado precificando exatamente os 50 base points do Federal Reserve, esperava-se uma postura de contração mais agressiva por parte do colegiado do Banco Central americano, o que não aconteceu. Vieram 50 base points esperados e os mercados se animaram, elevando os preços dos ativos de renda variável, ajustando as curvas de rendimento fixas e derrubando a cotação do dólar no mundo. Porém, este movimento durou pouco, pois após a divulgação da nova referência de juros, vieram os relatórios com os planos futuros do Fed, que apontavam para uma quebra na expectativa de mercado sobre aumentos mais agressivos nos juros. Este posicionamento de menos agressividade fortaleceu ainda mais a ideia de que, com uma inflação descontrolada, precisaria de juros ainda mais altos para cobrir o custo do capital perdido e reduzir os prejuízos dos hedges futuros travados na curva. Com isso, os mercados do mundo inteiro reduziram os ímpetos da sessão anterior, devolvendo praticamente todos os ganhos e caindo ainda mais. Este fluxo de mercado gerou um movimento maior de aversão ao risco, trazendo o DXY, o indicador referência do dólar no mundo, para os 104 mil pontos, maior alta dos últimos 20 anos, e os rendimentos de 10 anos americanos voltaram a subir forte, superando o maior patamar desde 2018. A renda fixa americana baliza praticamente todos os rendimentos globais, pois se a maior economia do planeta eleva seus juros, o fluxo de mercado tem grande projeção de migrar para lá pela atratividade do prêmio de risco. Então o cenário que temos na atualidade é ou a inflação alivia essa escalada com base em outros indicadores pelo mundo, como o aumento do PIB, por exemplo, PMIs positivos, mais superávites, redução das dívidas internas e externas para os próximos anos, ou ir direto ao ajuste da própria curva de juros, reduzindo a liquidez dos mercados, agredindo ainda mais as taxas, ou a solução mais dolorida de curto prazo e que afeta diretamente o consumidor final e a população, é o custeio de toda essa dívida via aumento sucessivo de impostos. Infelizmente, o desemprego e toda essa inflação assustadora que impacta desde alimentos, combustíveis e toda a cesta de commodities globais são heranças da Covid e que desencadeou um aumento desenfreado do financiamento monetário por parte dos bancos centrais em todo o mundo.